Amém. 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 Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Neemias, capítulo de número 4. Livro de Neemias, capítulo de número 4. Nós vivemos um final de semana de muitas atividades e atividades que glorificam o nome do Senhor, né? Tenho certeza que já foi feito referência aqui. O evento das irmãs ontem foi de excelência, hein? Caramba, que nível! Top demais. Perguntar a Rosanete se já tem a data do ano que vem. Dá trabalho, dá preocupação, gera um pouco de tensão, mas é bênção. Amém? Nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 20. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e coraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Amém? Nós temos um texto aqui do livro de Neemias, que é um livro narrativo, um livro muito bom de se ler, um texto bíblico assim apaixonante, com muito conteúdo espiritual, com muito conteúdo assim de orientação que nós podemos extrair muitas lições do livro de Neemias. É um livro curioso também, o livro de Neemias, porque ele vem logo depois do livro de Esdras e num determinado momento era um só. Até que passaram a chamar de Esdras 1, Esdras 2. Primeiro Esdras, segundo Esdras. E depois, eu acho que mais ou menos em 1560, bem tardiamente, teve um teólogo católico que sugeriu essa divisão e colocou o nome de Neemias, já que é o personagem principal a partir desse momento do livro, e colocou o nome de Neemias. E a gente está aqui, então, no livro de Neemias. Mas o que eu mais sou apaixonado do livro de Neemias é o período que se passa essa história. Quando a gente lê aqui no início que Neemias, acho que todos aqui conhecem bem o contexto, como inicia, ele triste ali diante do rei Artaxerxes. Por que você está triste? Ele era o copeiro do rei, homem assim de muita segurança, homem de muita confiança do rei, do imperador daquela época, da nação mais poderosa daquela época. E é ali que se passa, então, esse contexto, que era o imperador, o rei da Pérsia, o grande, todo-poderoso Artaxerxes daquele momento, que a gente está mais ou menos ali em 430 anos antes de Cristo, mais ou menos esse período que se passa, é próximo ali daquelas guerras entre os persas e os gregos, que você já viu no cinema, é mais ou menos nesse contexto da história que acontece isso aqui. A gente tem então Israel, Jerusalém, que Esdras já tinha então restaurado o templo, mas os muros estavam caídos. E é interessante que quando nós lemos isso, nós pensamos que está um pertinho do outro, mas a janela de tempo ali entre Esdras e Neemias é de mais ou menos 90 anos, alguns chegam a falar de 110 anos da separação entre a primeira caravana e essa caravana aqui, que é a caravana de Neemias para a restauração dos muros.
O livro começa então falando que ele ficou muito triste com o relato que trouxeram para ele. Isso está lá no capítulo 1. Muito triste com o relato que trouxeram, que os muros estavam derrubados, que a cidade estava em ruínas, estava feia, caída, a moral das pessoas estava embaixo. Então ele vai cumprir esta missão e vai para Jerusalém. Interessante que ele chega, ele já faz uma ronda na cidade, onde observa os pontos fracos, o que ele precisava fazer, ele já traça um plano e não fala com ninguém. O certo é que a cidade estava arruinada, mas pior do que a cidade estar arruinada fisicamente, os muros que estavam derrubados, fisicamente, as pessoas ali elas estavam desunidas, estavam amedrontadas, estavam com a moral lá embaixo, estavam se sentindo assim, pessoas de segunda categoria, vulneráveis não somente aos ataques dos inimigos, mas estavam vulneráveis socialmente ali no seu contexto. E Neemias chega então para levantar esse muro, ele gera também uma unidade no meio daquela sociedade que estava meio dispersa, ou seja, Deus realiza grandes obras quando o seu povo permanece unido. Não havia unidade, os muros estavam derrubados, a moral estava baixa, havia tristeza, choro, lamentação. O maior milagre que Neemias opera ali, que Deus opera através de Neemias, é gerar uma unidade naquele povo, e a unidade então vai gerar uma grande obra, um grande serviço, que é a restauração daqueles muros. Aquelas ruínas estavam lá embaixo e Neemias é usado então por Deus para que aqueles muros viessem serem erguidos e a moral do povo voltasse novamente. Neemias é usado por Deus naquele momento. E essas lições de unidade que Neemias tira no meio dessa crise, no meio dessa cidade que estava em ruínas, a gente pode extrair algumas lições para serem aplicadas na igreja no dia de hoje. Olha o que diz no versículo 15 e o verso 16, que é o primeiro ponto que nós vamos abordar. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, com escudos, com arcos. Esse é o primeiro ponto. Ele fala dos trabalhadores que ele tinha para edificar o muro. No capítulo 3, nós vamos ver que esses trabalhadores não eram todos construtores. A gente tinha ali uma diversidade de de profissionais, mas que eles se unem para erguer e para edificar o muro. Você vai ver na lista ali que tinha perfumista, tinha o pessoal que trabalhava com ouros, ouríveres, você tinha os líderes, tinha sacerdotes, tinha levitas, que tinham atividades diversas, mas há uma unidade, há uma cooperação nessa diversidade com o objetivo comum de edificar o muro. E nós, como igrejas, ainda que nós tenhamos diversidade de dons, de talentos, de profissões, aqui no meio da nossa igreja, a gente tem um objetivo em comum, que é edificar a casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós somos como se fôssemos tijolos dessa edificação espiritual, e a nossa unidade vai gerar esse muro espiritual, vai gerar essa edificação espiritual que nós chamamos de igreja, e precisamos estar então conectados e unidos nesse sentido. Havia uma diversidade e todos estavam trabalhando para edificar o muro. E a partir daí começou a ter uma unidade. E essa unidade gerou força ao ponto de incomodar os inimigos que estavam ao redor de Jerusalém, que estavam muito confortáveis com a situação de Israel. Gerou incômodo. A unidade, o serviço dessa diversidade gerou a unidade. Amados, serviço é algo que traz unidade no meio da igreja. Nós temos que ter essa preocupação com o serviço na igreja. Eu pergunto para você, qual área você está servindo na igreja? Se a gente falou, bateu tanto na tecla aí sobre as questões que trazem divisão na igreja, política, coisas do tipo, uma coisa que traz unidade na igreja é o serviço. Porque quando você coloca a mão no serviço da igreja, como aqueles mais antigos falavam, né, no serviço da obra do Senhor, você sente aquele peso ali, você vê o esforço que seu irmão estava fazendo. Isso gera unidade, gera cumplicidade. E quem está trabalhando não gera desunião. Sempre aquele que gera desunião é aquele que só está sentado. Aquele que está fazendo alguma coisa, que tem alguma responsabilidade na igreja, no corpo de Cristo, que se apresenta,
Fala assim: o que que eu posso fazer? André, você que é o líder do Ministério de Educação da igreja, eu posso ajudar em alguma coisa? Chega para o Ministério de Louvor, Ministério de Mídia, Ministério do Som. Meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer: tem espaço para você trabalhar. Tem um lugarzinho ali para você colocar a sua mão e pegar um pouco de peso. Aquele que está cooperando, trabalhando, está na atividade, está no dia a dia, está participando, esse aí ele não trabalha para a desunião da igreja. Ele não é o alvo, ele não é o elo fraco da desunião da igreja. A desunião, aquilo que traz o rompimento da unidade da igreja, aquilo que atrapalha a unidade da igreja, é sempre aquele que não trabalha. O pastor que me batizou, ele falava uma frase, um jargão muito legal e muito verdadeiro. Ele não deixava de falar isso. Volta e meia ele falava: aquele que não trabalha, dá trabalho. Aquele que não trabalha na obra é o que mais dá trabalho, é o que vai dar mais trabalho para o pastor, o que vai gerar mais, ocupar mais o tempo do pastor é justamente aquele que não trabalha. Ou seja, a gente tinha aqui vários dons diferentes, vários talentos diferentes, estavam lá construindo o muro, ajudando a construir o muro, trabalhando, colocando-se à disposição do serviço da casa de Deus. O que que você pode estar cooperando para o serviço da casa do Senhor? Sem contar que quando você começa a participar, você se envolve no serviço mesmo ali. E quando eu falo serviço, amado, é o servir. Às vezes é uma coisa muito simples na igreja, mas é necessária. Quando você se envolve no serviço, aumenta também seu nível de relacionamento, que aumenta a sua unidade com o irmão, aumenta a sua cumplicidade com o irmão. Isso gera uma cumplicidade. Então a gente tem dois pontos aqui nesse primeiro ponto do sermão. O primeiro que é o serviço, que eu quero reforçar e dar mais ênfase. O trabalho na obra de Deus gera unidade. Quando a gente está segurando o mesmo peso, a gente está dividindo aquele peso, dividindo aquela carga, você entende que aquele irmão está contigo ali para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor. E o outro ponto é que nesse mesmo texto que nós lemos, que demonstra que havia um serviço comum e que isso trouxe unidade, imagine a pessoa que nunca ia parar junto com a outra por causa do seu status social, como tinha aqui. Tinha lá o que era ourives, que era cheio de ouro na casa dele, pegava uma parte da joia que ele fazia. E tinha outro que era apenas um plantador de trigo, que não tinha uma situação social tão boa. Mas nessa obra comum, os dois estavam ali, lado a lado. Amado, isso é a igreja do Senhor. Aqui na igreja, às vezes você vai estar ali trabalhando na cantina, e pode ser que no seu trabalho, no seu dia a dia, socialmente, seja algo muito simples. Como o seu trabalho seja simples, a sua atividade do dia a dia seja simples, como se fosse um porteiro de um prédio. E, ainda que simples, muito necessária, né, socialmente. E aquela pessoa que vai estar dividindo a tarefa junto com você ali, seja uma pessoa do mais alto nível dentro da empresa, da instituição pública que ela está, mas estão ali num trabalho comum, isso gera unidade no corpo de Cristo. Então se envolva no trabalho da igreja do Senhor. Pastor, eu não sei o que, que eu posso fazer. Pergunta para o pastor Selmi, pergunta para o pastor Carlos, tem certeza que eles vão saber onde te encaixar para que você esteja produzindo para a honra e para a glória de Deus. A outra coisa que a gente extrai do texto aqui, nesse momento, além da diversidade, a gente tem aqui também a adversidade. Porque eles passaram por uma situação de perigo. Eles foram ameaçados, intimidados. Quando você lê todo o contexto vindo do capítulo 1, você vê que eles estão sendo ameaçados, ao ponto deles terem que estarem armados enquanto edificam o muro. Eles têm que portar uma arma, portar uma espada, portar uma lança para se defender. Ou seja, eles estavam passando por uma adversidade, por uma situação difícil, por uma situação de perigo. Querido, quando a gente passa por uma situação difícil e outra pessoa está ao seu lado, você vê que isso também gera unidade. E quando as duas pessoas estão no perigo, estão no aperto, estão na dificuldade, gera mais unidade, gera cumplicidade, gera unidade também. E como que a gente aplica isso à igreja do Senhor? Aquele irmão que está passando por uma situação difícil, por um problema sério.
E quando ele percebe que a igreja está junto com ele, sofrendo com ele, torcendo para a vitória dele, no meio daquela adversidade, isso gera cumplicidade e aumenta a nossa unidade como corpo de Cristo. E acredite você, isso não é nada especial, isso é o mínimo que Deus espera de mim e de você como igreja. Pois lá em Gálatas nos diz o que? Levai as cargas uns dos outros e assim cumpris a lei de Cristo. Eu lembro que lá na minha antiga igreja teve uma moça que ela passou por um problema muito difícil, era adolescente ainda, jovem, né, assim, para adolescente, e ela começou a perder a visão, a menor de idade na época. Começou a perder a visão, perder a visão, perder a visão. Pense no desespero. Uma jovem, bonita, cheia de vida, estudando, daqui a pouco perdendo a visão, não estava enxergando mais nada. Perdeu a visão. Acho que ela tinha 16 ou 17 anos. Gerou aquela comoção na igreja, a igreja chegou junto com aquela família, abraçou a família, foi aquele campanhas e campanhas de oração, vigílias de oração. Na vigília estava todo mundo orando, perguntando com os pais dela, abraçaram aquela família de tal maneira. Depois veio o diagnóstico encontrou um tumor que estava na cabeça, aqui para trás, que estava bloqueando a visão. Veio a cirurgia, da cirurgia falou que era o nódulo, não era um nódulo maligno, conseguiu retirar e a menina recuperou a visão. Passaram juntos naquela tempestade terrível, né? Aquela ameaça terrível. Embora fosse aquela família que estivesse vivenciando mais de perto, toda a igreja sentiu aqui. E aquela família também percebeu o amor da igreja no meio daquela adversidade. Aquilo gerou uma comoção e gerou uma unidade muito grande na igreja. Quando você vê alguém na igreja que está com algum problema, alguma dificuldade, não se afaste, meu irmão. Se aproxime, pois ele é um membro do mesmo corpo que você pertence. E isso gera unidade no corpo de Cristo. Amém? Segundo ponto, versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: que construía o muro, é a continuidade, né, aqui do 16, parece estar um pouco mal dividido aqui, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar sinal de alerta. Esse segundo ponto que eu quero destacar aqui, que era a questão da vigilância. Eles estavam vigilantes, eles estavam trabalhando e vigiando para que aquilo que eles tinham construído, edificado, não fosse perdido ali no meio daquela possível agressão que eles estavam prestes a sofrer. Ou seja, com uma das mãos eles trabalhavam e com a outra mão eles estavam vigiando aquilo que eles tinham edificado. E aqui, trazendo para o nosso contexto de igreja, nós temos também que ter essa vigilância. O que é essa vigilância? É uma proteção, é proteger aquilo que já foi feito, é guardar aquilo que já foi feito, é zelar por aquilo que já foi construído. E a unidade da igreja, nós temos que ter esse zelo, essa proteção, nós temos que ter essa preocupação de proteger a unidade da igreja. Porque tem os inimigos externos e tem os inimigos internos, às vezes também, da proteção da igreja. Tem que proteger aquilo que foi edificado. Nós temos essa responsabilidade de proteger a unidade da igreja. Tem que ser uma preocupação do nosso coração, manter o nosso grupo unido, afastar aquilo que pode corroer, danificar a unidade da igreja. Temos aqui a Noemi e o Léo que lideram o grupo de adolescentes. Tem que estar o tempo todo preocupado para que não quebre a unidade do grupo de adolescentes. Nós temos que estar preocupados para que não quebre a unidade da igreja do corpo de Cristo, para que não venha algo a destruir isso que já foi edificado, primeiramente na cruz do Calvário, que é o principal que nos une, mas também o nosso convívio do dia a dia, que levamos anos para edificar esta unidade. Temos que proteger a unidade do corpo de Cristo. Temos que gerar uma proteção naquilo que está crescendo. Eu lembro, quando criança, devia de ter mais ou menos uns 8 anos de idade, mais ou menos assim a idade do Helder Filho. Eu lembro que eu peguei assim, eu morava num lugar que tinha muita fruta, muita fruta. Morava na cidade de Porto Real, não sei se alguém aqui conhece essa cidade.
Na época nem era cidade ainda, era um distrito de Resende, morei lá. E tinha muita fruta, para todo lado, né. Era aquele tempo bom ainda que a gente ainda podia chegar, bater palma assim, né, na frente da casa das pessoas: "Oi, tudo bem?" Aí aparecia uma senhora ou um senhorzinho: "Poxa, pode me dar um pouco de manga? Entra aqui, pode pegar." Aí você entrava com a bolsa, enchia de fruta, levava para casa. Eu lembro que teve uma dessas aí que eu levei, né, um saco de manga. Que fruta deliciosa. Tão boa quanto daquela cesta que eu ganhei aqui do dia do pastor aqui, que benção, tá? Quero fazer aqui uma menção honrosa novamente, aquela cesta estava maravilhosa. E aí levei essa manga para casa e eu gostei tanto, mas gostei tanto daquela manga, que aí minha mãe falou assim: "Ó, se você plantar, pode nascer um pé aqui no quintal e depois aí você vai ter opção de manga dessa aí." Eu acreditei naquilo, peguei o caroço da manga, fiz um buraco, plantei, coloquei lá adubo, né, aquela terra preta. Aí ficava olhando todo dia para ver se a manga ia nascer. Não é que cresceu, brotou um pezinho de manga lá, e eu fiquei feliz da vida. Aí minha mãe falou assim: "Ó, você tem que proteger ele agora. Coloca uns palitinhos de bambu em volta para que ninguém pise, que está pequenininho, você tem que proteger para ninguém pisar, para não quebrar esse pé de manga." Coloquei lá os galinhos em volta protegendo o pé de manga. E ele foi crescendo, eu tirei a folha, já dá para sentir aquele cheirinho, né, de manga-espada na folha. Eu feliz da vida, um dia chamo meus amigos para brincar no quintal, a gente está brincando de carrinho, e um dos garotos, Fabinho, o nome dele, de propósito, não foi que foi um acidente, né, e eu comentando do pé de manga, ele: "Ah, isso aí não vai dar manga nada não." Eu falei, e pisou com toda a força, meu pé de manga. Foi traumático, irmão, isso aí já se passaram uns 40 anos, e eu lembro disso, lembro do nome do cidadão. Lembro que eu dei um empurrão nele, briguei com ele, depois não queria falar com ele, né, e coisa do tipo. Nunca mais, eu acho que eu nunca mais chamei ele para ir brincar na minha casa, né, nunca mais chamei ele para brincar lá no quintal da minha casa. Ou seja, às vezes a gente tá aquilo que está crescendo, está ficando bonito, e vem alguém e pisa, vem alguém e estraga. A nossa unidade, ela está crescendo aqui como Igreja Batista Missionária do Maracanã, a gente vê a nossa unidade crescendo. E eu glorifico a Deus por isso. Nós estamos vendo a nossa interação, a unidade da igreja. Nós temos que proteger a unidade da igreja de Deus. Como que a gente gera essa proteção? Vigiando. Eles estavam vigilantes do muro. A gente tem que vigiar o nosso convívio, o nosso contexto, as nossas palavras, aquilo que pode ofender, aquilo que pode machucar o irmão, que pode ferir a unidade da igreja. Temos que afastar a fofoca, os grupinhos, chame as pessoas para perto. Nós temos que proteger a unidade da igreja, porque é muito fácil destruir. Para construir uma casa, você leva aí, uma boa construtora vai levar uns 3 meses, com muitos trabalhadores. Se você pedir para essa mesma construtora derrubar essa casa, ela derruba em 2 dias. Para construir dá muito trabalho, para destruir, ó, é assim. Então nós temos que estar atentos o tempo todo e protegendo a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma fofoca, às vezes é uma palavra atravessada, às vezes é um telefone sem fio, e gera um trauma. E depois levam-se meses para consertar aquilo, e às vezes ainda fica aquilo meio mal cicatrizado no meio da igreja, mas nós não somos mais crentes meninos, nós somos crentes maduros. Nós vamos proteger então a unidade da igreja. E é horrível quando isso acontece. Lembro também de uma vez, já líder de jovens, jovem ainda, mas líder de jovens. E a gente ia ter uma atividade na igreja, e eu fui falar com a irmã se ela podia me ajudar. "Irmã, tu pode me ajudar lá? A gente vai ter essa atividade, eu gostaria da sua ajuda, que da outra vez você me ajudou." E ela falou assim para mim: "Ah, Helder, essa função eu passei." Ah, fui falar com a irmã Maria, né? A Maria falou assim: "Essa função eu passei para a irmã Joana. A irmã Joana que faz agora. Ela me ajudava, agora é ela que faz essa parte, eu não faço mais isso." Eu falei: "Mas você não podia me ajudar só dessa vez, não?" Ela: "Não, agora é a irmã Joana." E aí eu falei com ela assim: "Porque eu prefiro fazer isso junto com você, que eu já estou acostumado, gosto mais do seu jeito, do que do jeito que a irmã Joana faz. A irmã Joana é muito competente, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade do jeito que ela fala, do jeito que ela faz." O problema foi que a irmã Maria foi lá e foi falar com a irmã Joana, que eu tinha dificuldade do jeito que ela faz. E a irmã Joana ficou magoada comigo, não deixava mais o marido dela falar comigo, e eu nem sabia o porquê que era.
só sabia que ela estava assim de cara feia, me evitando, não deixava nem o marido dela conversar comigo, o marido dela brincava muito comigo, tinha um bom relacionamento, evitava. Por quê? Uma conversa que foi por fora, uma amizade que a gente tinha de anos, a unidade que a gente tinha de anos, que foi construída ao longo de anos, foi machucada e ferida por causa de uma simples palavra, uma simples conversa. Proteja a unidade do corpo de Cristo, aonde, principalmente aonde você está plantado, na igreja que você está plantado. E o terceiro ponto que a gente passa aqui, verso 19, verso de número 20. Então expliquei aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Ou seja, Neemias fala aqui, a obra é imensa, ou seja, o muro era muito extenso, o pessoal estava muito separado, e podia ser que o inimigo atacasse em determinado ponto que as outras pessoas não vissem. Então ele colocou estrategicamente homens com trombeta, com a sirene, para dar o alerta de quando o inimigo estivesse chegando. E quando você ouvir o toque dessa buzina, dessa corneta, todo mundo corre para onde a corneta está tocando para a gente ajudar aquela pessoa que está lá, que está sofrendo, então, esse ataque. Neemias, você vai ver que era um homem muito inteligente, porque quando a gente começa a ler o texto, né, o livro de Neemias, que a gente vê, ele era o copeiro do rei, na nossa mente passa o quê? Uma pessoa que era um garçom, né? O que passa na nossa mente é uma pessoa que era um garçom, era uma pessoa assim de pouco conhecimento, de poucas habilidades, mas no desenrolar do livro de Neemias, você vê que era um homem muito capacitado, muito instruído. Porque passa na nossa mente que era uma pessoa de pouca instrução, que era uma função de alguém que é pouco instruído, alguém que só sabe servir o vinho para o rei. Mas no desenrolar do livro nós percebemos que esse personagem, Neemias, era um homem muito instruído, muito estrategista. E ele já tinha rodado toda a cidade, inclusive não comentou o seu plano com ninguém, foi, guardou ali parte desse segredo, dessa estratégia, para aplicar, então, juntamente com os líderes e com as pessoas que estavam ali. Então, estavam bem separados, bem divididos, ao longo do muro, e essa estratégia dele foi para que ninguém ficasse sozinho, para que ninguém passasse o aperto sozinho. E trazendo aqui para o nosso contexto de unidade, de igreja, amados, não fique isolado, não fique sozinho. E aqui nós temos duas vertentes quando eu falo não fique sozinho, não fique isolado. Nós temos a primeira vertente que é para você não se isolar, não se afastar do grupo, não se afastar da igreja, não se afastar desse convívio que é bênção de Deus na nossa vida, é um privilégio. Tem muitas pessoas que gostariam, sonham em ter um ambiente como esse, para ter alguém com quem compartilhar aquilo que está no seu coração, aquilo que está passando na sua vida, e não tem esse ambiente, não tem uma pessoa de segurança que ele pode abrir o seu coração, que ele pode compartilhar um problema, que ele pode compartilhar uma tristeza. Ele não tem essa pessoa, não tem esse momento. Nós temos, então não se isole, não seja destacado, não se afaste do grupo, esteja próximo. Facilite também o nosso serviço como igreja, né, o nosso serviço de pastorear. Se achegue, se apresente, exponha. O pastor lá em Brasília, ele falava um texto muito interessante, e eu repeti isso várias vezes também, um jargão dele, que aquele que confessa uma fraqueza, ele não vai confessar o pecado. Ele confessou a fraqueza, alguém somou junto com ele, chegou junto, e isso foi corrigido antes que aquela fraqueza se tornasse um pecado. Ou seja, não se isole, não ande distante. E a outra vertente é para nós que estamos ali unidos no dia a dia, no serviço, na atividade, para que nós estejamos atentos para aqueles que estão se isolando, para aqueles que estão se afastando do grupo, para aqueles que estão há muito tempo longe do grupo. Quantas pessoas você pode fechar os seus olhos, olhar assim para dentro e pensar: puxa vida, a irmã fulano, o irmão fulano tem umas 3 semanas que não aparece aqui na igreja. Liga, manda um WhatsApp. Hoje está tão fácil para a gente ligar, está tão fácil para a gente mandar uma mensagem. E quando for mandar um WhatsApp, vou te dar uma dica de pastor: manda uma mensagem de áudio.
é muito mais quente, é muito mais humano, é muito mais presente do que o texto ali apenas do WhatsApp. Manda um áudio. Oi, irmão fulano. Oi, irmã fulano, como é que você está? Os jovens, aquele jovem que tem um tempão que não aparece, manda uma mensagem para ele. Manda um áudio para ele, para que esteja junto, para que esteja próximo. Não deixe que ninguém fique isolado. O pastor Selmir, que tinha o seu trabalho secular também, né, no dia a dia, acredito que passou por essas experiências que eu passo ainda, de vez em quando. Às vezes, no trabalho, do nada, chega uma pessoa pedindo para conversar porque sabe que você é pastor. Carregando, às vezes, uma dificuldade que ele já estava levando ali 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas não tinha com quem falar. Não tinha uma pessoa para falar. Às vezes, um problema conjugal, às vezes, um problema no ambiente familiar, e a pessoa estava doida para conversar com alguém, para pedir uma orientação, e ela não tem ninguém. Não tem ninguém. E você tem a igreja do Senhor, então não se isole. A gente vê aqui o perigo da distância. A obra era grande, os trabalhadores estavam espalhados, isolados ao longo do muro. Há o perigo da distância. Não se isole, não fique longe, se aproxime. E para nós que estamos próximos uns dos outros, vamos abrir os nossos olhos para ver aquele que está distante. E para isso, às vezes, é algumas estratégias que nós temos que fazer. Ah, pastor, mas eu não sou muito de pessoas. É sim, irmão, você é membro do corpo de Cristo. Vai estar perto sim, vai estar perto com a gente. Daqui a pouco você vai se encontrar no nosso meio. A gente tem que estar próximo. A gente tem que criar as nossas estratégias, a gente tem que fazer o nosso esforço também para estar mais próximo dos irmãos, para estar mais convivendo com os irmãos. Te dou um exemplo pessoal meu. Tinha 13 anos que eu não jogava bola. 13 anos que eu não jogava um futebol, né? Não botava uma chuteira no pé para jogar um futebol. 13 ou 14 anos, mais ou menos. 13. 2016, 2012. Então, 14 anos, praticamente 14 anos. 2012 tinha sido a última vez que eu tinha jogado bola. Ido com um grupo para jogar bola, jogar futebol. Eis que surge o futebol aqui na igreja. Eu sou líder do Ministério de Homens. Eu vou ficar de fora? Não. Vou lá, meio contrariado, mas fui lá, estou lá jogando bola, apanhei gosto. Você tem que se esforçar para estar junto com os irmãos. Perco o gol, um atrás do outro. Né? Erro a bola, um atrás do outro. Mas estou lá. Estou lá por causa do futebol, por causa da bola? Não, estou lá por causa dos irmãos. Por causa da unidade. Para estar perto, para estar junto. Para não estar isolado. Para não me isolar. Porque é muito fácil para a gente se isolar. É muito fácil. Nós vivemos nessa sociedade moderna que as pessoas estão cada vez mais individualistas, mais egoístas, mais isoladas. Tem pessoas que às vezes moram no mesmo andar do prédio, tem só 2 apartamentos por andar e não conhece o vizinho que mora junto com ele ali já há 5 anos. Muito mal falou um oi, não sabe nem o nome. Isso acontece. Então, nós como igreja, nós temos que ser o diferencial, temos que ser, então, o sal da terra. Isolamento é o abatedouro do cristão. Igreja é conexão, é mutualidade. A igreja é conexão. Nós temos que estar conectados. Para concluir, amados, ainda no verso 20, desculpa, fechando aqui o verso 20, que é a última frase, o escritor diz assim: Nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Nós não podemos esquecer dessa vertente do que se chama Igreja do Senhor, que é a ação divina, o sobrenatural de Deus. A unidade é algo sobrenatural. Nós somos tão diferentes, né? Nós temos vontades diferentes. A gente tem aquele irmão que gosta de estrogonofe de frango e odeio de carne. Tem outro que gosta de carne e não gosta do de frango. Tem outro irmão que gosta de lasanha bolonhesa, o outro só gosta de lasanha de molho branco. Tem um irmão que gosta do ar-condicionado no talo, congelando. Tem outro que prefere desligar o ar-condicionado, mesmo que o clima esteja quente, que o ar-condicionado incomoda. Nós somos tão diferentes. O que possibilita que nós possamos ter essa unidade é a ação divina, é a ação de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. Assim como o escritor fala assim, para aquele povo que estava ali reunido em Jerusalém: vamos construir o muro, vamos segurar a espada, vamos fazer o que a gente pode fazer, vamos fazer o nosso melhor. Mas tenha certeza, quem vai nos dar a vitória é o Senhor.
Na unidade da igreja, quem nos dá a vitória também é o Senhor, porque foi Cristo que morreu na cruz por nós, e nós estávamos igualados, mas em que situação nós estávamos igualados? Nós estávamos igualados na situação de miséria do pecado destinados à morte eterna, e Cristo, quando morreu por nós, ele nos resgatou dos nossos pecados e nos fez filhos de Deus, como diz João. Aqueles que aceitaram a Cristo foram feitos filhos de Deus e hoje nós somos irmãos por isso. Então nós temos algo que nos liga, que nos conecta, que é tão forte, que é maior do que as nossas diferenças. Sei que tem um aqui que torce para o Vasco, outro que torce para o Flamengo. Sei que tem gente que está torcendo até para a Argentina, nasceu no Brasil, está torcendo para a Argentina na Copa do Mundo. Mas, irmão, nós estamos juntos aqui por quê? Porque Cristo morreu por nós. A graça do Senhor nos alcançou. E o poder que nos alcançou, que foi suficiente para tirar o peso do pecado de sobre nós, também é poderoso para nos capacitar a andarmos em unidade com nossos irmãos, ainda que tenhamos diferenças terrenas. Temos uma unidade que vem do alto, que vem de Cristo, que é tão forte, tão grande, que supera toda e qualquer diferença que esse mundo possa nos apresentar. Amém? Neemias levantou muros de pedras temporários. Jesus veio erguer uma igreja indestrutível. No Calvário, o sangue de Cristo quebrou toda a barreira de separação e nos fez um só corpo em Cristo Jesus. Uma igreja dividida gasta suas forças combatendo a si mesma, mas uma igreja unida de joelhos glorifica ao Pai, reconstrói o que foi destruído e avança inabalável, porque o Senhor dos Exércitos peleja por ela. Amém? Vamos colocar em prática então essa unidade do corpo de Cristo e eu quero te incentivar, motivar por essa noite a ler mais uma vez o livro de Neemias. Rapidinho você vai ler, que você possa absorver ainda mais daquilo que Deus falou comigo através da sua leitura com o livro de Neemias. Vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero orar juntamente com a igreja. Senhor, que o Senhor nos capacite, Pai, porque às vezes a unidade, ela se apresenta de uma maneira tão difícil para cada um de nós. Temos opiniões diversas, que se chocam, que brigam entre si, mas nós temos algo muito maior que nos une, que é o amor de Deus, que é o sangue de Cristo. Que a tua igreja possa caminhar em unidade, que a sua igreja possa andar em unidade, que a sua igreja possa crescer em unidade. E que, como diz a tua palavra, que isso seja um referencial para aqueles que não creem, que a tua igreja está unida e que eles venham crer, porque o Senhor tem feito de nós um, assim como Cristo e o Senhor são um. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.